Eu quero me saudar com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Jorge Andrade e nessa manhã de sexta-feira eu quero estar trazendo um estudo, irmãos, sobre a alma. A alma. Segundo os adventistas do sétimo dia, a palavra alma aparece 1.600 vezes na Bíblia. Eu estava vendo na minha concordância bíblica que a palavra alma aparece 529 vezes, almas no singular, e cerca de 65 vezes alma no plural, dando totalidade de 595 vezes. Mas segundo os irmãos adventistas, a palavra alma aparece 1.600 vezes. A palavra alma no hebraico é nefesh, no grego é psique. E hoje eu vou explicar que a palavra alma é uma palavra polissêmica na Bíblia. A palavra alma ela tem mais de um significado dentro das Escrituras. Dessas 1.600 vezes, ou na concordância que eu vi, alma aparecendo 529 vezes no plural e 65 vezes no singular, dando totalidade de 595 vezes. A alma não tem sentido só, irmãos. Tem a doutrina dos mortalistas, que creem que quando a pessoa morre, a alma, corpo, alma e espírito, tudo morre. Tem a doutrina dos que creem no sono da alma, que a pessoa morreu, tudo fica dormindo na sepultura. E tem a doutrina dos aniquilacionistas, que a pessoa morreu, tudo é aniquilado. Eu sou imortalista, eu creio que a alma não morre com a morte do corpo. Porque a palavra alma, a Bíblia mostra a alma como vida, a alma como pessoa, a alma como sangue e a alma como parte imaterial do ser humano, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Pois bem, vamos iniciar o estudo falando sobre a alma humana. Os textos bíblicos que utilizam duas palavras para se referir à alma do ser humano, a primeira delas é o termo hebraico nefesh, usado nos textos do Antigo Testamento. A outra é o termo grego psique, usado nos textos do Novo Testamento e também na Septuaginta. Basicamente, esses termos significam a vida da carne, ou seja, aquilo que anima o corpo, que lhe dá consciência e o torna capaz de se movimentar. Por isso, termos como animar, animado, animação, vem da palavra alma, que no latim é o termo anima. Esses termos estão diretamente associados à vida, por isso também é correto traduzi-los como a vida da alma. Porém, para um correto entendimento desses termos, é fundamental que o tradutor analise cada ocorrência no contexto em que elas aparecem. Por isso, a seguir, analisaremos alguns significados que a palavra alma tem nas Sagradas Escrituras. Significado da palavra alma nas Escrituras. Não podemos atribuir apenas um significado. A alma morre, tudo fica dormindo na sepultura, irmãos. Na Bíblia, não tem uma referência. Está aqui comigo o irmão Leandro, fazendo esse vídeo para nós pôr no canal. Então, irmão Leandro, na Bíblia não tem uma referência de alma dormindo na sepultura. Ah, pastor, mas sepultura no hebraico é Sheol e no grego é Hades. Não, é sinônimo. A palavra sepultura no hebraico é kever ou kevurah. E em kever ou kevurah, no hebraico, você só vê corpo sendo posto em kever, kevurah. No Sheol, você não vê um corpo sendo posto em Sheol. No Sheol, você vê apenas sendo posto alma e espírito em Sheol, que é inferno no hebraico. E no grego, pastor? No grego, a palavra inferno no grego é Hades. A Bíblia diz que o Lázaro e o rico morreram no mesmo dia.
né? Não lembro bem agora se foi no mesmo dia, mas o rico e o Lázaro morreram. O rico teve um funeral bonito, um lindo e belo funeral, e a Bíblia diz que após a morte do rico ele se achou-se no Hades. O Lázaro, o mendigo que vivia comendo as migalhas à mesa do rico, morreu também naquele dia e foi levado pelos anjos ao paraíso, as moradas eternas, as bem-aventuranças. Ele não estava na sepultura, o Lázaro, ele estava no paraíso, em plena consciência. Você entendeu, irmãos? E o rico morreu e se achou-se no Hades, em tormento. O rico pediu ao pai Abraão, que representava o próprio Deus, dizendo: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe o seu dedo na água do rio da vida e me refresque a língua, que estou ardendo nessas chamas. Desculpa, irmãos. Que estou ardendo nessas chamas. O pai Abraão disse: não, há um grande abismo entre nós e vós. De certo que os que estão aí no Hades não podem ter contato com os que estão aqui no paraíso, e nem os que estão aqui no paraíso podem ter contato com os que estão aí no Hades. Pastor Jorge, mas como que o rico está no Hades, no inferno, e ele tem língua, ele tem olhos, porque espírito, Jesus disse que o espírito não tem carne nem osso, mas vou dizer uma coisa para você: a alma tem um corpo. Além desse corpo físico, enquanto a pessoa está viva aqui na terra, ela tem esse corpo, a alma está dentro do corpo, porque o corpo é o invólucro da alma. Após a morte desse corpo, a alma também tem um corpo. Porque a Bíblia diz que o inferno é o lugar onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Por exemplo, Deus também é espírito. Em João 4, versículo 23 e 24, diz que Deus é espírito. Importa que aqueles que adoram, adorem espírito e verdade, mas a Bíblia fala que Deus tem ouvidos, que Deus tem mãos, que Deus tem olhos, que Deus tem pés. Moisés viu Deus pelas costas, mesmo sendo Deus espírito. A Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores. Anjos têm mãos, anjos têm olhos, anjos têm boca, porque eles adoram Deus dia e noite. Isso não é um problema. Da mesma forma, o ser humano morreu. O ímpio que morre hoje, dá um exemplo para você entender. O que é um ímpio? O pecador, o estuprador, o assassino, a pessoa que vive em pecado. O ímpio que morre hoje, o corpo do ímpio vai para onde? Para a sepultura. Pode ser enterrado, está na gaveta ou cremado. A alma do ímpio desce ao Hades. Se ele morreu há 10 anos, o corpo, a alma do ímpio está no Hades. Se ele morreu há 1000 anos, da época de Adão até agora, há 1000 anos, há 2000 anos, melhor dizer, da época de Adão até agora dá mais de 1000 anos. Da época de Adão até os nossos dias, se o ímpio morreu na época de Adão, e a sua alma foi para o Hades há 3, 4 mil anos, há quase 5 mil anos atrás, a alma desse ímpio se encontra no Hades. E o justo, pastor? O justo que morreu há 1000, 2000 anos, 3000 anos, a alma do justo se encontra no paraíso. Eu vou explicar como que funcionava o paraíso e o Hades que tinha esse abismo. O pai Abraão disse assim: olha, Lázaro não pode molhar o dedo na água da vida e refrescar com a língua aí no Hades, porque há um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que estão aí não podem ter contato com os que estão aqui, e nem os que estão aqui podem ter contato com os que estão aí. Quando Jesus falou para Dimas, e segundo a tradição cristã, um dos ladrões que estava à esquerda de Jesus era Judas, o que estava à direita era Dimas. Dimas olha para Jesus e disse assim: Rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não mentiu para ele. Não tem nada dessa conversa fiada de vírgula, isso é tudo balela, tudo mentira.
Jesus disse: hoje mesmo, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, a Bíblia diz lá em Lucas 12:40, Lucas 12:40, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias no ventre, no fundo da terra, na sepultura. Quando Jesus morreu, irmãos, o corpo de Jesus ficou 3 dias na sepultura de José de Arimateia, o senador. Agora, a alma de Jesus, quando Jesus morreu, a alma de Jesus e do ex-ladrão arrependido foi ao paraíso. Pastor, mas por que ele falou para Maria Madalena: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai e não fui glorificado? Vou te explicar o porquê. Quando Jesus morreu, o corpo de Jesus e do ex-ladrão foi levado para a sepultura. O corpo de Jesus foi levado para a sepultura de José de Arimateia, o senador, ficou 3 dias lá. A alma de Jesus desceu ao Hades e ele anunciou aos mortos a sua ressurreição, como fala na carta de Pedro. Ele desceu ao Hades e anunciou a sua ressurreição e esteve com o ladrão naquele mesmo dia ao paraíso. O corpo de Jesus ficou na sepultura de José de Arimateia. A alma de Jesus desceu e anunciou aos mortos as suas ressurreições, conforme Efésios 4, versículo 8. Aquele que subiu é o mesmo que desceu as partes mais baixas da terra e anunciou a sua ressurreição. Por quê? Quando a Bíblia se referia a Hades e paraíso, ela se referia a um lugar só, ao mundo dos mortos. O Hades e o paraíso, a única coisa que separava o Hades do paraíso, olha essa caixa aqui, eu vou usar uma metáfora. A única coisa que separava o Hades do paraíso era um abismo. Quando Cristo dá o último brado na cruz, dizendo: está consumado, o corpo de Jesus é levado por José de Arimateia e posto na sepultura de José de Arimateia, da mesma forma o corpo do ex-ladrão de Dimas. A alma de Jesus e a alma do ex-ladrão se encontram agora no paraíso, que estava embaixo na terra. Que a única coisa que separava o inferno, lugar de tormento e sofrimento, que é o Hades, do paraíso, era um abismo. Depois que Cristo ressuscita dentre os mortos, aparece pelo espaço de 40 dias aos seus discípulos. A Bíblia diz que ele levou o cativeiro e colocou debaixo do altar de Deus. E debaixo do altar de Deus, irmãos, estão as almas daquele povo do paraíso. O paraíso que estava aqui embaixo antes. A única coisa que separava o paraíso do Hades, o inferno, o lugar de tormento e sofrimento, era o abismo. Quando Cristo morreu, ressuscitou, apareceu pelo espaço de 40 dias, conforme Efésios 4:8, levou o cativo cativeiro, colocou o paraíso agora debaixo do altar de Deus. Por isso que em Apocalipse 6 e 9, eles tinham sido degolados, porque não aceitaram a marca da besta e do anticristo. A marca da besta, do anticristo, besta e anticristo é a mesma pessoa. Eles não aceitaram a marca da besta nem na testa e nem na mão. E o que aconteceu? Eles foram degolados. Corpo para um lado, cabeça para o outro. As almas saíram daqueles corpos. E as almas, a Bíblia diz que estavam debaixo do altar de Deus, clamando por justiça, dizendo: até quando, ó santo e verdadeiro, nos julgas e vingas o nosso sangue? Foi isso que aconteceu. O paraíso não está mais embaixo. O paraíso hoje está debaixo do altar de Deus. O corpo morreu, porque eles foram decapitados, mas a alma não morreu. A alma estava debaixo do altar de Deus. Porque esse paraíso que estava embaixo antes, hoje não está mais embaixo, está debaixo do altar de Deus, conforme Efésios 4, versículo 8. O que quer dizer com isso, pastor? Quer dizer com isso que a alma não morre.
com a morte do corpo. A palavra alma é uma palavra polissêmica, ela tem mais de um significado na Bíblia. Da mesma forma, a palavra graça. A palavra graça também é uma palavra polissêmica, tem mais de um significado na Bíblia. Eu vou mostrar para você que num capítulo de Isaías aparece 3 vezes a palavra alma. 3 vezes. E na Bíblia inteira, pastor, dessas 1.600 referências que o senhor falou, quantas vezes aparece na Bíblia a palavra alma? Segundo os adventistas, aparece 1.600 vezes. Na minha concordância bíblica que eu tenho aqui no meu celular, eu procurei a palavra alma, aparece 529 vezes no plural e 65 vezes no singular. Então, melhor dizendo, 529 vezes no singular e 65 vezes no plural. Totalidade de 595 vezes. Só no capítulo 53 de Isaías, vou mostrar para você alma em 3 sentidos. Alma como vida, alma como pessoa e alma como sangue. E sem contar para você que lá, também vou mostrar para você, que em Apocalipse 6 e 9, alma como parte imaterial do ser humano. Em Mateus 10, 28, Jesus disse: não temais os que matam o corpo, temei a mim que mato o corpo e lanço corpo e alma no Gêena. Quer dizer que a alma não morre. Na tradução católica que eu tenho, a Bíblia Católica está assim: não temais os que matam o corpo, pois não pode matar a alma. Temei a mim que posso matar, ou melhor dizendo, temei a mim que posso lançar alma e corpo no Gêena. Na Bíblia Católica você vai ver isso. Irmãos, o assunto é muito profundo mesmo, e eu quero hoje me aprofundar um pouco com vocês. Aí eles vão dizer assim: mas no Antigo Testamento não mostra nenhuma referência que a alma sobrevive à morte do corpo. Mostra sim. A Bíblia diz que quando Raquel morre porque dá a luz ao seu filho Benjamim, a alma de Raquel sai do seu corpo. E Raquel morreu e a sua alma saiu do seu corpo. Eu vou mostrar a referência para vocês, está lá em Gênesis, se não me engano, 35. Gênesis 35, a Bíblia vai falar isso. E em 1 Reis, capítulo 17, versículo 20 e 21, a Bíblia diz que o menino morre. Elias ora pelo menino e a alma do menino torna a entrar nele. Não era sangue, não era pessoa, não era vida. A alma nefesh torna a entrar no menino. A alma, como parte material, torna a entrar no menino. Você vê, Raquel, quando morreu, sua alma retirou-se do seu corpo. Então, a alma não é o sangue, a alma não é a vida, a alma não é a pessoa. Ela tem esses sentidos na Bíblia? Tem. Mas o que saiu do corpo de Raquel não foi a vida, não foi o sangue e não foi a pessoa. Ali foi a parte imaterial que saiu do corpo de Raquel. Quando o menino morre, Elias ora para o menino, a alma do menino torna a entrar nele. E o menino sobrevive. Quando em Atos capítulo 20, quando Paulo vai pregar, e um sermão, um discurso muito grande, Paulo prega a noite inteira, Eutico cai do terceiro andar do cenáculo, da janela, e Eutico morre. E Paulo ora por Eutico e a alma de Eutico torna a entrar nele. Então a alma sobrevive à morte do corpo. Você não vê na Bíblia uma referência de alguma alma ressuscitando para o arrebatamento da igreja na primeira ressurreição. Você não vê uma referência na Bíblia de alma ressuscitando para a segunda ressurreição. Quem morre é o corpo, quem ressuscita é o corpo. Como que você sabe isso, pastor? Estudando a Bíblia. A palavra dormir aparece 50 vezes na Bíblia e nenhuma se refere ao sono da alma, ao sono do espírito. As 50 referências da palavra dormir se refere ao sono do corpo. Outra coisa, irmãos, por que isso, pastor?
Porque Mateus 27, 52 diz: e muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. Então quem dorme é o corpo, quem ressuscita é o corpo. O texto é Mateus 27, versículo 52. Outra coisa que eu quero deixar claro para os irmãos, antes da gente dar sequência nesse estudo, que a palavra espírito significa sopro. Espírito no hebraico é ruach, no grego é pneuma. Espírito representa sopro, ele tem um adjetivo de sopro, sim, mas não é um sopro literal. Por quê? A Bíblia diz que quando Estevão morre, ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora troca a palavra espírito por sopro. E Estevão morreu entregando na sua mão do Senhor o seu sopro. Paulo se revoltava por ver a idolatria em Atenas. Paulo se revoltava no seu espírito por ver a idolatria em Atenas. Imagine trocar a palavra espírito por sopro. Paulo se revoltava em seu sopro por ver a idolatria em Atenas. Não tem lógica isso, irmãos. Eu tenho um estudo só explicando a diferença de sopro literal para espírito. E na minha visão, eu sou tricotomista, mas eu creio que quando a pessoa morre, alma e espírito, eles ficam interligados. Pastor, em Eclesiastes 12:7, o pó volta ao pó como era e o espírito volta a Deus que o deu. Ali de Salomão está falando do seu espírito. E o justo, quando morre, realmente, alma e espírito do justo, quando morre, alma e espírito volta para Deus e aguarda no paraíso. Porque alma e espírito são seres interligados. Mas a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito. É a maneira de Paulo diferenciar, falar sobre o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode dividir alma, espírito, corpo, juntas e medulas. Ela tem esse poder. Mas alma e espírito, após a morte do corpo, é interligado. Eu não sou dicotomista e nem monocotomista, eu sou tricotomista, mas eu creio que após a morte do corpo, alma e espírito estão interligados. E que o pó volta ao pó como era, o espírito, ruach, espírito e alma, nefesh, ruach e nefesh, volta para Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 12:23 que o espírito dos justos aperfeiçoados que volta para Deus. A pessoa morreu, todo o espírito volta para Deus, todo o fôlego de vida volta para Deus? Não, a Bíblia não fala isso. O que volta para Deus é o espírito dos justos. O ímpio morreu, alma e espírito do ímpio desce ao Hades e aguarda a segunda ressurreição para o julgamento do trono branco. Bom, vamos entrar na palavra, explicando aqui os vários significados da palavra alma na Bíblia. Significado da palavra alma nas Escrituras. Não podemos atribuir apenas um significado fixo e inflexível para o termo alma, pois se o fizermos, certamente não interpretaremos de forma correta diversas passagens das Escrituras. O significado correto da palavra alma depende do contexto. Presta atenção, irmão. O significado correto da palavra alma depende do contexto em que ela aparece. Sendo assim, para podermos entender qual o seu real significado, temos sempre que analisar o contexto em que ela aparece. Um exemplo muito claro dessa flexibilidade de significado do termo alma é o texto de Isaías 53, versículo 10 ao 12, onde o texto bíblico utiliza a palavra alma 3 vezes, cada uma delas com um significado diferente. Ao retratar o sofrimento do Messias, o profeta utiliza o termo alma, no verso 10 com sentido de vida, no verso 11 com sentido de pessoa, e por fim no verso 12 com sentido de sangue. Observe, você que tem Bíblia aí, Isaías 53, versículo 10 ao 12. Todavia, versículo 10, Isaías 53 e 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma, vida,
se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha que interessante, todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar a sua alma. Alma aqui é vida. O segundo significado da palavra alma, versículo 11. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma, pessoa. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma, pessoa, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então mostrei no versículo 10 alma como vida, versículo 11 alma como pessoa, versículo 12 alma como sangue. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma sangue na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então você veja aqui no versículo 12, alma como sangue. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma, que a alma como sangue. Versículo 10, alma como pessoa. Versículo 11, está dizendo alma como pessoa. Versículo 10, alma como vida. Só para você entender, para ficar guardado na memória. Versículo Isaías 53, versículo 10, alma como vida. Isaías 53, versículo 11, alma como pessoa. Isaías 53, versículo número 12, alma como sangue. E Apocalipse 6 e 9, e eles foram degolados porque não aceitaram a marca da besta nem na terra nem na mão, e as almas clamavam por justiça. Então alma como parte imaterial do ser humano. Agora eu vou definir cada uma dessas partes que a Bíblia fala. Eu vou definir agora a alma como vida, para você poder entender melhor. Alma como vida. Você vai ver como que aparece na Bíblia a palavra alma como vida. Por que quando eu vou fazer uma exegese mostrando para os irmãos adventistas, para os irmãos testemunhos de Jeová e para os mortalistas e para aqueles que creem no sono da alma, eu uso a NVI, porque a NVI ela já deixa mais claro isso, irmãos. Não é que eu estou fazendo jogadilha de textos e de traduções bíblicas. É porque para quem às vezes é ignorante, não conhece Bíblia, não conhece nada de hermenêutica, de exegese bíblica, ele vai ficar perdido, mais perdido que segue em tiroteio. Então daí você tem que explicar tudo isso. Você, meu irmão, na Bíblia a palavra alma, a palavra polissêmica, tem mais um significado da Bíblia. É que nem a palavra graça. A palavra graça também é a palavra polissêmica. Então a palavra alma também é a palavra polissêmica. Alma como vida, alma como pessoa, alma como sangue, alma como parte imaterial do ser humano. Aí você tem aquele trabalhando todo para poder ensinar a pessoa. Mas eu vou ensinar os irmãos alma como vida. Algumas vezes a Bíblia usa a palavra alma com sentido de vida. Nesse sentido, a palavra alma não é usada somente para se referir à vida dos seres humanos, mas também a dos animais e dos vegetais. Veja um exemplo claro disso. Em Gênesis 20, e disse Deus: produz as águas abundantemente répteis e alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Gênesis 1:20. Então aqui alma como vida. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis e alma vivente. A alma dos animais não é igual à alma dos seres humanos, irmãos. Eu vou explicar mais à frente que há uma grande diferença. A alma dos seres humanos, a vida dos seres humanos, a vida dos anjos, a vida de Deus e a vida dos animais. Totalmente diferente. Aqui, voltando ao texto de Gênesis 1:20, disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem sobre a face da expansão dos céus. Então aqui alma como ser vivente. Pois os animais também têm vida, embora apenas sigam os seus instintos. Num certo sentido, os vegetais também têm vida, embora seja apenas uma forma de vida biológica, que não tem consciência.
Em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Então, alma no sentido de vida. Outra referência, o conceito que a palavra vida expressa é muito abstrato, irmãos. O conceito que a palavra vida expressa é muito abstrato, e por isso é difícil de definir. Não há regras fixas para isso. A melhor forma de inferir diretamente do contexto bíblico em que a expressão aparece. Em Jó 12:10, Jó número 12, verso 10. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Pode ver que parece alma e espírito aqui em Jó 12:10, é sinônimo, uma coisa da outra. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Parece um paradoxo. Uma coisa falando quase sobre a outra coisa. Então, por isso que eu creio que após a morte do corpo, alma e espírito estão interligados. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, alma como vida, e o espírito de toda a carne humana. Em Isaías 53:10, e quando a sua alma se puser por expiação do pecado, alma como vida. A alma do ser humano é o que o torna diferente de todos os outros seres. A vida humana é diferente da vida dos animais e da vida dos vegetais. Também é diferente da dos anjos e da vida do próprio Deus. Veja um exemplo. Em Jó 14, versos 7 a 10. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus relógios. Ao cheiro das águas brotará. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está ele? Observe em Mateus 6:26. Observe as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então Deus mostrando a diferença dos animais para o ser humano. Que o ser humano tem muito mais valor do que as aves dos céus, do que os animais. Observe as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? 2 Pedro 2:11. Contudo, nem aos anjos, embora sendo maiores que os homens, em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Então aqui você vê que o homem tem muito mais valor do que os animais, é diferente dos animais. Em 2 Pedro 2:11, os anjos são maiores que nós em força e poder, e a vida dos anjos é diferente da nossa vida. Contudo, nem aos anjos, embora sendo maiores que os homens em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mostrando a diferença. Em Isaías 29:16, veja que interessante. Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? Olha que interessante. Então Deus mostrando aqui que o homem é como barro e Deus é o oleiro. Deus tem domínio sobre o homem, não o homem tem domínio sobre Deus. Então a vida e o poder de Deus é diferente da nossa vida e da vida do ser humano. Não. Vocês entenderam, irmãos? Agora eu vou explicar na Bíblia, mostrei na Bíblia a alma como pessoa, e que a vida dos animais é diferente da vida do ser humano, que a vida dos anjos é diferente da vida do ser humano, e que a vida de Deus e o poder de Deus é diferente do nosso, e a vida de Deus é diferente da nossa.
mostrando Isaías 29:16. Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer aquele que o formou, ele não me fez? Isaías 29:16. A alma como pessoa. Alguns textos bíblicos utilizam a palavra alma como sinônimo de pessoa. Um dos exemplos mais clássicos dessa aplicação é o registro da viagem da família de Jacó para viver no Egito junto com José. Em Gênesis 46:27, os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70 almas. Gênesis 46:27. No texto de Atos, dá uma diferença de 5 almas, né? Atos capítulo 7, versículo 14. E José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. 75 almas. Você vê a diferença. Isso aí, um estudo de bibliologia, a gente podia explicar um pouquinho melhor sobre essa diferença, que lá em Gênesis 46:27 fala 70 almas, em Atos 7:14 fala 75 almas. Isso aí seria um outro estudo. Veja que interessante, sendo a família de Jacó formada por pastores de ovelhas, é óbvio que ele trazia vários animais junto com a caravana. Mas apenas as pessoas que faziam parte da caravana foram chamadas de almas. Ezequiel também usa a palavra alma com sentido de pessoa, afirmando que o pecado dos pais não cairá sobre os filhos, nem vice-versa, mas que cada alma que pecar, essa será punida com a morte. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. A impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, versículo 4, versículo 20. Então, Ezequiel 18:4 e Ezequiel 18:20 fala de alma como pessoa. Esse dia atrás eu estava debatendo com o irmão, e o irmão falou assim: nós chegamos no outro debate, eu tenho mais de 60 referências para mostrar por nós sobre a palavra alma. Eu falei: coitadinho, qualquer uma dessas referências eu refuto. Refuto, porque na Bíblia aparece alma como vida, alma como pessoa, alma como sangue e alma como parte material do ser humano. Pela NVI, a tradução, o que é a NVI? A nova versão internacional. Pela NVI a gente já deixa mais claro isso. Mas se for pegar no Almeida Revista Corrigida, a King James, a Bíblia de Jerusalém, qualquer outra versão, a gente vai usar essa explicação que eu estou usando aqui, que é o contexto. A palavra alma, você vai entender ela pelo contexto em que ela está inserida. Amém, irmãos? Vamos continuar explicando a alma como pessoa. Na alma se encontra a essência da pessoa. Por isso a Bíblia afirma que a pessoa é uma alma, que habita dentro de um corpo, que tem um espírito, que dá fôlego de vida ao corpo e comunica a alma com Deus. O que diferencia uma pessoa da outra não é necessariamente o corpo, mas sim a alma. Pois 2 gêmeos idênticos podem ter corpos iguais, mas terão almas diferentes. A individualidade está na alma. A alma que contém todos os elementos que dão personalidade ao indivíduo, como o intelecto, a emoção, a memória, a vontade e a consciência, os quais abordaremos detalhadamente mais à frente. E éramos ao todo no navio 266 almas. Atos 27:37. Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isso é, 8 almas se salvaram pela água. 1 Pedro 3:20. Mesmo após a morte, os seres humanos são chamados de almas. A Bíblia nunca usa a palavra espírito para se referir a pessoas que já morreram. Usa apenas a palavra alma, como veremos a seguir.
vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz: até quando, soberano, santo, verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então aqui alma como parte material do ser humano, e após a morte o ser humano é chamado de alma. E vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então as referências que eu citei aqui, Apocalipse 6, versículo 9 e 10, Apocalipse 20, versículo 4, que após a morte o ser humano é chamado de alma também. Então, irmãos, aqui eu pude mostrar para vocês, já até agora nesse vídeo, alma como vida, alma como pessoa e alma como parte material. Eu citei ali Apocalipse 6, versículo 9 e 10, e Apocalipse 20, versículo 4. Agora eu vou mostrar para vocês na Bíblia a alma como sangue. Alma como sangue, como uma forma de enfatizar o valor daquela vida animal que é sacrificada para a expiação dos pecados. Alguns textos bíblicos do Antigo Testamento associam o sangue com a alma e com a própria vida do animal. Mas não como carne com sangue, que é a vida. No texto em hebraico está escrito literalmente carne com alma, que é a palavra basar penafesh, em Gênesis 9, versículo 4. Pois a vida nefesh, literalmente alma, da carne está no sangue. E eu dei a vocês para fazerem propiação por si mesmo no altar. E é o sangue que faz propiação pela vida. Levíticos 17, 11. Porém, essa é só uma das aplicações da palavra nefesh, alma em hebraico. Restringir o significado de alma apenas ao sangue, como os testemunhos de Jeová e os adventistas fazem, é um grave erro, uma grande heresia. O sangue tem muito mais a ver com a vida biológica do animal, pois já largamente sabido que por toda a ciência, que o sangue é o elemento corpóreo mais fundamental para a continuidade da vida biológica. No sentido espiritual, essa associação da alma com o sangue é apenas metafórica. Tentar entender sangue e alma como sinônimos é perverter a mensagem original dos textos bíblicos. As Escrituras nos revelam que existe uma escala de valores às diferentes formas de vida representadas pelos vários tipos de sangue. Essa escala começa com o sangue dos animais, acima. Veja, vamos provar. Deste vem o sangue do ser humano, e por ele ter sido feito a imagem de Deus. Levíticos 17, 11. Pois a alma da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem propiação por si mesmo. E no altar é o sangue que faz propiação pela vida. Levíticos 17, 11. Gênesis 9, 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Dentre os seres humanos também existem graduações. O sangue dos inocentes tem grande valor. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escutei da terra o sangue do seu irmão Abel está clamando. Então ali é a linguagem metafórica, sangue não clama, irmãos. O que estava clamando ali em Gênesis 4 e 10 era a alma de Abel, não o sangue literalmente de Abel. Ali é uma linguagem metafórica. Dentre os seres humanos também existem graduações. O sangue dos inocentes tem grande valor. Disse o Senhor: o que foi que você fez, cara? Escutei da terra o sangue do seu irmão Abel está clamando. Agora eu pergunto para você: você já viu alguém assassinado, o sangue de alguém clamar? Não clama. O que clama ali é a alma, conforme Apocalipse 6 e 9. Eles tinham sido degolados e mesmo assim as almas clamavam por justiça. Outra referência, também o sangue dos mártires é levado em alta conta por Deus. Assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Mateus 23, 35. Mas muito acima de todos estes está o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez homem e derramou seu sangue na cruz.
pelo perdão dos pecados e de todos aqueles que creem nele. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis que vocês foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Não por meio de sangue de bodes ou de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele, Jesus Cristo, entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve redenção. Hebreus 9, 12. Então mostrei para vocês na Bíblia, alma como sangue. Agora eu vou mostrar para vocês na Bíblia, a alma como parte imaterial, ou alma como parte indestrutível do homem. Irmãos, eu tenho só sobre a alma, eu tenho mais de 60, daria o que? Umas 30 horas de estudo bíblico, ou quase 60 horas, se for esmiuçar, só sobre a palavra alma, nefesh no hebraico, alma, psique no grego, espírito, ruach no hebraico, espírito, pneuma no grego, corpo, soma, explicando sobre a antropologia, a pneumatologia, explicando as diferenças, alma como vida, alma como sangue, alma como pessoa, alma como parte material do ser humano. Eu tenho 60 horas. Pense que esse estudo que eu estou trazendo aqui é resumido o máximo, porque é muito extenso esse assunto. Então a Bíblia também eu mostrei para vocês até agora, né? Alma como vida, alma como pessoa, alma como sangue, alma agora como parte indestrutível do homem. Paulo chama a parte imaterial do ser humano de homem interior, que dentro desse contexto é sinônimo de alma humana, porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus, Romanos 7 e versículo 22. Paulo chama a parte material do ser humano de homem interior, que dentro desse contexto é sinônimo de alma humana. Observe ali a colocação do texto. Se que tem Bíblia pode analisar. Romanos 7, 22. Porque segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus. O homem interior é a alma. E Paulo chama de homem interior, que nem o irmão uma vez veio debater comigo e falou assim: